Muito bem, meus amigos internautas, hoje nós vamos estar respondendo a pergunta da nossa internauta Magda, né? A Magda escreve para nós e diz o seguinte: pastor, o crente que é abandonado por seu cônjuge, ele pode casar-se novamente? E ela faz uma segunda pergunta pertinente a essa, dizendo o seguinte: à luz da palavra de Deus, tal pessoa será abençoado em um novo relacionamento conjugal? Bom, Magda, meus amigos internautas, essa é uma das perguntas mais problemáticas e que mais tem batido na cabeça dos líderes religiosos do nosso tempo. Até porque o divórcio no Brasil tem virado uma coisa assim muito normal. E hoje, em todos os meios, tanto no meio cristão quanto no meio não cristão, o divórcio está realmente tomando números bastante alarmantes. Mas vamos deixar claro, né, esse seu questionamento, que além de polêmico, ele só se tornou polêmico porque a Bíblia realmente não deixa com clareza uma resposta do que deve ser feito com as pessoas que são separadas, são divorciadas e que querem ter um novo relacionamento conjugal. Quero então começar falando sobre a questão do divórcio em primeiro lugar. Depois eu vou falar sobre o segundo casamento. Ao falar sobre o divórcio, é muito interessante nós observarmos o que Deus fala sobre o divórcio. E lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, o profeta Malaquias diz o seguinte: o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Ou seja, o divórcio não é coisa que partiu do coração de Deus, é coisa que partiu dos corações dos homens e não de Deus. Deus odeia o divórcio. Jesus disse lá em Marcos capítulo 10, versículo 5, que o divórcio acontecia por causa de quê? Por causa da dureza dos nossos corações, ou seja, não é algo que agrade o coração de Deus. E quando Deus deu a Moisés a lei, ele escreveu lá em Deuteronômio 24, versículo 1 e 2, algo bastante interessante. E a partir de agora, então, eu começo a falar sobre o segundo casamento. E diz aqui textualmente o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se ele não achar graça em seus olhos, por encontrar nela qualquer tipo de defeito, far-lhe-á uma carta de repúdio ou uma carta de divórcio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, versículo 2, Deuteronômio 24, versículo 2, se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e o texto continua. Mas o fato é que aqui deixa bem claro que é possível sim a mulher que recebeu a carta de divórcio sair e se casar com outra pessoa, com outro homem, né? O versículo 2 ele é bastante claro contra isso. Parece, a meu ver, que esse versículo é bastante favorável a esse novo casamento. Também em Levítico, capítulo 21, versículo de 1 e versículo 7, parece que o casamento de descasados era bastante comum, exceto para os sacerdotes. Olha bem o que diz aqui, Levítico 21, 1 e 7. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, não é ao povo, é exclusivo ao sacerdote, aos filhos de Arão, e dize-lhes: não tomará mulher repudiada de seu marido. Ou seja, o sacerdote não poderia casar com uma mulher que havia sido separada, que havia sido divorciada. Veja bem que nesse texto o Senhor aconselha apenas e tão somente os sacerdotes, que eles, sacerdotes, não poderiam então ter um casamento com essa mulher divorciada. Também o próprio Jesus, quando ele fala lá em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: qualquer que deixar a sua mulher, presta bem, qualquer que deixar a sua mulher e casar com a outra mulher, adultera com ela. E se a mulher deixa o seu marido e casar com outro, também adultera. Ou seja, a meu ver aqui, Jesus está deixando claro que o cônjuge que abandonou o outro é que não deveria se casar. Agora, quem foi abandonado, não ficou claro aqui que não poderia se casar. A pessoa foi abandonada, por que não poderia se casar novamente? Veja o que Paulo diz sobre isso também. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou seja, quem sai de casa, quem provocou o divórcio, fique sem casar. Ou que se reconcilia com o marido. E o marido também que deixar a mulher, fique sem casar. Ou seja, quem deixou, quem separou, quem saiu de casa deve ficar sem casar. Aqui, para mim, ficou bem claro essa exposição do apóstolo Paulo. Mas, para encerrar esse vídeo, para não tornar ele muito longo,
No meu ponto de vista, nós temos que sempre lembrar de algo bastante interessante, que é o que Deus disse lá no princípio. Não é bom que o ser humano esteja só. Deus não criou o ser humano para ser sozinho, solitário. Ele criou o ser humano para viver em comunhão com a sua família, com o seu cônjuge, com os filhos e outros mais, né? Para encerrar, quero parafrasear o próprio apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte: quanto a esse assunto, não tem um mandamento próprio, né, da parte de Deus, mas vou dar o meu parecer para você, tá? Para você, Magda, para você, internauta, você que está vendo nosso vídeo. Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Ele nos fez para vivermos em comunhão com os outros. E por isso, eu creio plenamente, separou-se, case novamente, seja feliz no novo casamento, porque essa é a vontade de Deus, que o homem, que a mulher não esteja sozinho, mas esteja sempre na companhia do seu cônjuge. Muito bem, meus amigos, você que acabou de assistir esse lindo vídeo aí, essa resposta nossa, se você gostou dele, compartilhe nas suas redes sociais. Se você quer nos ajudar, compartilhe ele com seus amigos no meio de todas as suas redes sociais. E aproveite também o seguinte, está vendo aí no rodapé o nosso e-mail? Você tem alguma pergunta a fazer? Aproveite, faça a sua pergunta e nós estaremos aqui toda semana, toda segunda-feira, trazendo um vídeo novo com as suas respostas, tá? Eu espero a sua pergunta, espero o seu compartilhamento e até a próxima, se Deus quiser.